Queridos irmãos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. E hoje é um dia muito especial, hoje estamos comemorando o Dia das Mães e no final do nosso culto nós estaremos trazendo uma palavra em nome do nosso pastor presidente a todas as mamães, mas desde já queremos mandar aí as felicitações a todas as mamães que estão nos acompanhando neste momento, as vovós também que são mães 2 vezes. E hoje nós estaremos estudando sobre o relacionamento entre nora e sogra, e por que não dizer que a sogra também é uma mãe? Estaremos aprendendo isso hoje na lição da Escola Bíblica Dominical. Queremos enviar uma saudação toda especial, como todos os domingos fazemos aqui, aos nossos irmãos do PROAT, nossos irmãos da terceira idade. Aí abram os seus braços aí, recebam um abraço bem forte aí do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Deus abençoe os nossos irmãos que todos os domingos estão conosco aqui fielmente na escola dominical. Os nossos irmãos que não podem estar na escola dominical fisicamente em decorrência de limitações, de comorbidades, mas isso não é problema, porque se você não vai à escola dominical, a escola dominical vai até você através da programação da Rede Brasil. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre a nossa escola dominical nesta manhã. Se você puder aí na sua casa, fechar seus olhos, por gentileza, feche seus olhos e ore conosco nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças por esta oportunidade, Senhor, que nos concede estarmos aqui nesta manhã, neste primeiro dia da semana, Senhor, para te exaltar, para te bendizer, para aprender a tua palavra, Senhor, neste dia. Queremos pedir uma bênção em favor de todas as famílias que estão sendo alcançadas através desta programação, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada lar, sobre cada vida, Senhor. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, continue estendendo as tuas mãos sobre o teu filho, a irmã Judite, Senhor, ajuda a tua filha, Senhor, a superintendência aqui, Senhor, da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo, bem como toda a equipe, Senhor, que está envolvida na produção deste trabalho, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos de Deus, fica conosco. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar a Deus com os cânticos congregacionais e peço a você neste momento que está nos acompanhando através das redes sociais, que você possa compartilhar este link aí no grupo de amigos, no grupo da família aí, convide-os a estar conosco nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando uma lição maravilhosa que tem como título o relacionamento entre nora e sogra. Olha aí que coisa boa, né? Que lição maravilhosa. Mas você não pode perder aí qual a visão bíblica, o que é que a Bíblia fala sobre este assunto, quais as orientações de Deus sobre este relacionamento. Se você quer aprender, fique aí. Programa Escola Bíblica Dominical, convide aí a multidão, o exército aí de sua família, de seus amigos, para estar conosco. E nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você tiver uma harpa aí do seu lado, abra a sua harpa, se não tiver, não tem problema. Nós estaremos colocando aqui o texto em tela, para que você possa nos acompanhar e como grande e lindo coral nesta manhã, adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos nesse momento convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, que irá aqui juntamente com os irmãos entoar aqui os cânticos congregacionais para a glória de Deus.
Amém. Glória a Deus. Também saudamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que alegria estarmos aqui para louvar o nome daquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Já devidamente autorizados, vamos abrir as nossas harpas e adorar o nome do Senhor. Hino de número 83, Não Posso Explicar. Glória a Deus. Mas perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do sol nado é admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo Ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa maior esperança. Um dia veremos face a face como Ele é. Aleluia. Hino de número 400, em Jesus. Glória a Deus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título O Relacionamento entre Nora e Sogra. Textuário de nossa lição está em Ruth, no capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo
é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz que a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. A nossa lição, ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico tem como título a crise econômica na terra da Judéia. O segundo tópico, superando as crises existenciais. Terceiro tópico, a fé e trabalho numa nova perspectiva. E o quarto tópico, Ruth encontra o remidor da família. A leitura bíblica em classe de hoje está no livro de Ruth, no capítulo 1, versículos do 1 ao 5, versículo 8 e versículos 12 ao 14. Vamos fazer uma leitura alternada aqui, os irmãos estarão acompanhando a leitura. Se você não tem a revista ou não está com o exemplar das Escrituras aí próximo a você, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto aqui em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura bíblica em classe, ou a leitura bíblica oficial da nossa lição nesta manhã. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 1 nos diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usastes com os falecidos e comigo. Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele que nos ajude pelo seu Santo Espírito a extrair os princípios espirituais desta lição que estaremos estudando nesta manhã e possamos aplicar em nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. E queremos neste momento, Senhor, pedir a tua bênção em favor do teu filho que irá ministrar a tua palavra. Fala aos nossos corações e nos ajuda, Senhor, a estarmos à altura desses princípios. Nos ajuda a aplicar, Senhor, cada princípio à nossa vida. Continua estendendo as tuas mãos sobre cada um de nós, fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento
adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para vir proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade e também glorificar seu santo nome e aprender da sua santa e rica palavra. Deus, Ele irá falar conosco através da ministração da palavra de Deus. Porque EBD é isso. A Escola Bíblica Dominical, ela é um culto que está acontecendo agora aí na sua casa. E deixa eu somente lhe lembrar como nós fazemos aqui todos os domingos. O culto, ele é formado assim, por louvores dirigidos a Deus, pela leitura e ministração da palavra do Senhor. Mas também no culto nós temos um momento especial, que é o momento do ofertório. É aquele momento onde nós vamos honrar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Mas para que isso? Além da honra que é dada ao Senhor, atender um princípio bíblico que a palavra de Deus tem, nós estamos contribuindo para a expansão do Evangelho aqui na terra, através dos recursos que estão hoje à nossa disposição. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso com dedicação, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que faz com alegria. E pensando justamente nisso, eu quero ler um versículo com você. Nessa manhã de domingo, nos acompanhe. Se você tiver com a Bíblia, abra a palavra de Deus no livro de Coríntios, especificamente falando, segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo número 7. A palavra de Deus diz assim para nós nessa manhã de domingo: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E essa partezinha final do versículo, essa última sentença, eu quero chamar a sua atenção. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, faça com alegria, faça com dedicação. Se vai dar seu dízimo hoje, faça com alegria. Se vai ser uma oferta, com alegria. Se é uma contribuição, vai pagar seu voto, faça com alegria, sabendo que Deus é quem vai te recompensar, como já tem te recompensado. E querido irmão em Cristo Jesus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, você que está em outro estado, você que está nas cidades mais distantes do nosso estado, nosso belíssimo estado de Pernambuco, e aí pessoas que estão em outros países. E nós temos pessoas também que, por motivo talvez de trabalho, outros estão nos hospitais, mas querem fazer isso, querem fazer esse ato de agradecimento a Deus através das suas ofertas. Então a igreja, pensando nisso, ela vem disponibilizando alguns recursos, e o primeiro recurso é esse que vai aparecer agora aí na sua tela, que é o site da igreja, o www.eadprplay.org.br. Quando você acessar o site, você vai ver várias opções, mas logo na parte superior tem lá um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, nesse domingo você pode fazer o seguinte: você pode contribuir para o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir também para a missão, você pode pagar seu voto, você pode dar seu dízimo, você pode também contribuir ou simplesmente dar uma oferta voluntária. Claro, pensando na natureza da oferta. O que é que nós temos agora, que vai aparecer na sua tela, são as contas. Depositar onde? Transferir para onde? Para as contas que está aparecendo aí na sua tela. O PayPal e o PagSeguro, esses dois é muito interessante para quem está fora do país. Mas para quem está aqui dentro, no caso, dentro da nossa nação, você pode utilizar as contas que aparecem aí bem vivo aí na sua tela. Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, e um cuidado especial que eu quero chamar a sua atenção. O beneficiário dessas contas chama-se, está aí na parte final da sua tela, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo
tem o CNPJ, que por sinal o CNPJ é a chave do Pix. Deixa eu mencionar para você, você está vendo na tela, mas deixa eu repetir. 10 632 404 1000 ao contrário, o dígito de número 51 é a chave do Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, diante de tantos recursos que hoje são colocados, que facilitam esse momento da oferta, desse momento da contribuição. E se você pode fazer, faça com alegria, faça com liberalidade, ou melhor, com um coração voluntário, sabendo que Deus, Ele tem te abençoado e vai te abençoar mais ainda. Nesse momento também, vamos aproveitar para fazer essa oração de agradecimento, essa oração de alegria, chegar diante do trono da graça. Mas vamos aproveitar a oração para incluir aquelas pessoas que estão desempregadas. Nós estamos falando para pessoas que dizem assim, que nesse momento talvez esteja dizendo: ô irmão, queria tanto fazer, mas eu estou desempregado, não é possível. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus abre portas aonde não tem porta. Deus é o Deus do impossível e ainda hoje, nesse domingo de manhã, pode ser, Deus tudo pode fazer, tu pode ser chamado nesse domingo de manhã ainda para trabalhar. Nós vamos orar para Deus abrir as portas de emprego, aumentar o pão dos seus filhos. Nos acompanhe conosco nessa oração, nesse momento, vamos orar ao Senhor Jesus. Ele ouve as tuas orações. Ore agradecendo, ore louvando a Deus e ore também, acima de tudo, por aqueles que não têm. Jesus é bom. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos aqui diante de Ti, meu Pai, já te agradecendo, já te louvando, já te exaltando pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua santa casa, pela oportunidade de respirar, pela oportunidade de estar vivo, de dirigir a voz até o trono da graça. Queremos te pedir nesse momento que Tu abençoe os Teus filhos, que nesse momento estão fazendo esse ato, que esse ato do ofertório, da oferta, abençoa o pão dos teus filhos, não deixa faltar nada na casa de ninguém. Pai eterno, nesse momento eu peço por aquele que está ajoelhado, é um pai de família, muitas vezes é uma avó que pede pelo seu neto, é um filho que pede justamente por ele, porque está querendo a porta de emprego, está tudo fechado, está desempregado, mas Tu és o Deus que és Deus do ouro, és o dono da prata e és o Deus, meu Pai eterno, dono de todas as portas de emprego. Abençoa Teu povo na terra dos viventes, meu Pai. Abençoa aqueles que estão ofertando, aqueles que ainda não têm. Abre porta, recebe nosso agradecimento. Nós te pedimos isso no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o nosso amigo e irmão e o presbítero da igreja, Jailson Aguiar, para louvar ao Senhor. Vá adorando a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém, glória a Deus. Hino de número 546, Manhã da Ressurreição. Quando enfim voltar o Salvador no venturoso alvor, nunca mais serão a morte atroz e a dor. Que manhã feliz, ressurreição, queridos, lá estão todos os remidos, vida em Deus terão. Oh, prazer supremo que seduz, ressuscitar em luz, ver a paz do céu e contemplar Jesus. Amém.
Queridos irmãos, vamos agora para o nosso momento especial, o momento da exposição da lição da escola dominical. Talvez você tenha ligado a sua TV neste momento e dizer assim, qual é o tema da lição de hoje? Ou qual é o tema do estudo de hoje? Nós estaremos estudando hoje a lição de número 7, que tem como título O relacionamento entre nora e sogra. É claro que o tema da lição está tratando de nora e sogra, mas o que será estudado também aplica-se a sogro e genro. Então estaremos falando aí desta relação nora e sogra, sogro e genro. Então, você que está em casa nesse momento, está todos os domingos aqui conosco, pegue aí seu caderno de anotações, sua Bíblia aí, se tiver sua revista de escola dominical. Se não tiver a revista, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto aqui em tela para que você possa nos acompanhar nesse estudo maravilhoso, e tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã, o professor e auxiliar irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e a partir desse momento, já externar a nossa alegria, a nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus nessa manhã de domingo para ouvir a voz do Senhor, que será ministrada por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus irá falar conosco, a voz de Deus chegará aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Quero aproveitar também o momento, nesse domingo, para agradecer aqui ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade maravilhosa que ele nos concede de estar aqui nesse domingo se dirigindo a você, meu querido irmão em Cristo Jesus, para juntos, nós, sim mesmo, eu e você, nós iremos aprender juntos mais uma lição da palavra de Deus e com certeza o Senhor falará aos nossos corações por intermédio das Escrituras Sagradas. Qual é a lição desse domingo? A lição desse domingo, como já foi apresentada pelo pastor Nadir Jackson Saraiva, está aí aparecendo na sua tela, o relacionamento entre nora e sogra. E o nosso textuário, vamos ler o textuário e vamos ler a verdade prática para daqui a pouquinho a gente comentar como sempre nós fazemos. O nosso textuário diz o seguinte: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Agora observe a nossa verdade prática, como é que diz. Diz assim a verdade prática: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Volta a tela aqui para a gente. Vamos começar a comentar. Querido irmão em Cristo Jesus, essa lição número 7 está lá, o relacionamento entre nora e sogra. Só que o nosso texto bíblico base é justamente Ruth capítulo 1. Na verdade, o nosso texto bíblico base é todo o livro de Ruth. Só que o autor ele selecionou o capítulo 1, do versículo 1 ao 5, em seguida o versículo 8, e depois ele vai para o versículo 12, indo até o versículo de número 14. Mas o texto base em si é toda a história de Ruth. E o livro de Ruth é um livro pequeno, é um livro que só tem, na verdade, 4 capítulos. Na versão revista e corrigida, com a Bíblia nesse tamanho normal, ou chamado tamanho médio, só tem 2 páginas. Então, convido você para, depois da exposição da lição, você ler todo o livro de Ruth. É uma história belíssima que fala do relacionamento entre nora e sogra. Então, como sempre começamos aqui no programa da Escola Dominical, então iremos falar sobre Ruth e Noemi, o relacionamento entre elas duas. E você vai perceber uma coisa, né? Que nós temos lições importantíssimas
que vão servir para a nossa vida prática. Não é somente entre nora e sogra, que vai servir também entre genro e sogro, como você viu lá na Verdade Prática. E deixa eu ir um pouquinho mais adiante, falando de relacionamento, os princípios que nós iremos estudar aqui valem também para o ambiente de trabalho, vale também entre amigos, vale também entre primos. Então, são princípios que abrangem toda a família. Falou de relacionamento, os princípios bíblicos abrangem toda a família e também abrange até os amigos. São princípios que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, querido irmão em Cristo Jesus, vamos falar nesse momento de um texto tão importante e uma história tão importante, que é a história de Ruth e Noemi. Aí eu quero convidá-los para abrir. Se você tiver com uma lição, abra a lição. Se você tiver sem lição, mas tem a Bíblia, abra a Bíblia no livro de Ruth. Sim, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quem tem lição, abre lição e abre Bíblia. Mas quem tiver sem lição, abre a Bíblia no livro de Ruth, que nós vamos ler vários versículos bíblicos aqui. Mas vai aparecer na tela o tópico 1 da lição. Tópico 1 e o item 1 da lição. Como nós já falamos, o conteúdo da introdução já estava na nossa fala, quando comentamos o título e o texto áureo, vamos logo para o tópico 1, esse que está aparecendo na tela. Eu vou ler por você somente algumas sentenças. Diz assim: a escassez que provocou fome na casa de pão, Ruth capítulo 1, versículo 1. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas cidade do pão. Estava sem o pão que representava o sustento material do povo. A cidade deixou de ser celeiro de grão para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes, a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Levítico capítulo 26, do versículo 18 até o versículo 20. Vamos comentar essa situação? Vejam só, se os nossos personagens principais do livro de Ruth, os principais que vão aparecer, conte bem comigo. Noemi, personagem. Ofra, um personagem. Ruth, um personagem. Elimeleque, também um personagem. Boaz é outro personagem que também se destaca. E os dois filhos de Noemi também vão se destacar aqui. Então são os personagens. Os que recebem mais atenção é justamente Ruth e Noemi, claro, como também Boaz lá no capítulo 3 e no capítulo 4, especificamente lá no capítulo 4. Então esses são os personagens. E essa narrativa, ou melhor, a história que a Bíblia vem nos apresentando, ela se apresenta num contexto específico. Qual é o contexto histórico especificamente que essa história se desenvolveu? Como nós lemos lá no tópico 1 e o item 1, dizendo que na época dos juízes, então a gente já tem um indicativo. A história de Ruth e Noemi, ela não se dá no período dos reis, ela se dá no período dos juízes. A Bíblia faz menção de vários juízes que lideraram a nação de Israel. Somente para você se situar no tempo e no espaço em relação ao nosso texto, o governo teocrático de Deus, o que é esse governo teocrático? É quando Deus, através dos juízes que ele levantava, homens que Deus separou para liderar a nação de Israel, que receberam o nome de juízes. Mas é Deus que governava essa nação por intermédio desses homens. Então, vários juízes se levantaram. Isso, é claro, antes da monarquia. Então, a história de Ruth e de Noemi se desenvolve no período dos juízes. Mas é bom lembrar que no livro de Juízes, que nós temos um livro na Bíblia especificamente falando sobre os juízes, mostra que Israel tinha um problema muito sério de relacionamento com Deus.
Quando os midianitas, os moabitas, os povos circunvizinhos tentavam invadir Israel, ou simplesmente invadiram muitas vezes, como diz o texto bíblico, o povo recorria, clamava a Deus. E Deus, por sua vez, levantava um libertador e libertava seu povo. Mas observe bem uma coisa interessante. Quando o juiz trazia paz sobre a terra, esse povo voltava a pecar novamente. Então nós temos um ciclo que eu posso dizer que é um ciclo perverso. Então, quando tudo estava bem, o povo simplesmente pecava. Quando o povo pecava, vinham as consequências, o povo clamava ao Senhor e Deus levantava um homem ou levantava um juiz. E nesse momento exato daqui, que a história de Ruth e Noemi estão se desenvolvendo, há uma seca muito grande em Israel. E é provável que essa seca seja decorrente dos pecados que o povo de Israel estava cometendo. Por que isso, irmão? Porque lá em Levítico, capítulo 26, do versículo 18 até o versículo 20, mostra claramente de que em alguns momentos Deus se utilizou da seca e da fome para castigar a nação de Israel por causa dos seus muitos pecados gravíssimos, pecados sérios. Isso pode ser visto em Levítico, capítulo 26, versículo 18 ao 20, mas também pode ser visto no livro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, do versículo 6 por diante, uma das estratégias de Deus para conquistar seu povo de volta foi justamente mandar a fome. Então você está percebendo que nesse momento aqui, Israel está sendo castigado. Então é no período do juízo, é no momento desse castigo por intermédio da seca que se desenvolve toda a história de Noemi. Sim, o autor da lição diz assim, ela morava na cidade de Belém. E a palavra Belém, do ponto de vista etimológico, significa casa de pão. Em outras palavras, passava a ideia de um local abastado, de um local bom. Mas naquele momento a casa de pão, ou melhor, a casa do celeiro de trigo, que tinha comida para todo mundo, estava escassa, estava vazia. E é muito provável que seja por motivo dos pecados de Israel. Não dá para dizer especificamente quem era o juiz, a Bíblia não diz, quem era o juiz daquele momento que estava governando a nação. Mas, querido irmão em Cristo Jesus, o que eu quero mostrar a você uma coisa, que é claro que a lição vai deixando muito mais evidente isso aí, que a fome foi tão grande, a seca foi tão grande, juntamente com a fome no estado de Israel, que obrigou agora Elimeleque, o marido de Noemi, a sair de Belém e ir para a terra de Moabe. Vamos ler um versículo bíblico? Abra sua Bíblia conosco, por gentileza. Ruth, capítulo 1, por isso que eu disse a você, fica com a Bíblia aberta. Ruth, capítulo 1 e o versículo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, deixa eu pegar a Bíblia para a gente ficar mais próximo, né? Vamos ler junto. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Deixa eu só chamar a sua atenção, que a fome está sendo tão grande em Jerusalém, quero dizer Jerusalém, mas na Judéia, a fome está sendo tão grande na cidade de Belém, que faz com que o judeu atravesse as fronteiras e vá para Moabe. Ou melhor, vá para a nação moabita. E vamos fazer deixa eu só fazer um panorama histórico aqui de alguns eventos que aconteceram. Moabe, ou melhor, a nação moabita e a nação de Israel, sempre foram nações rivais. Existia momento de trégua, não posso nem dizer assim, momento de paz, é momento de trégua. Sempre foram rivais um com o outro. Mas observe que a fome é tão grande aqui que faz um judeu ir para uma nação estrangeira, que é uma nação que é rival justamente à sua nação. Diz que Elimeleque saiu com seus 2 filhos e saiu justamente com Noemi, pensando em ter o quê? Ter
uma comida melhor, uma oportunidade melhor justamente para o trabalho. Mas antes de comentar sobre essa saída de Elimeleque, vamos lá para a lição? Tópico 1 da lição e o item 2 que fala a crise. É o que vai aparecer agora na sua tela. Diz assim, a crise de uma família. Ruth capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo 3, que está aparecendo aí. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, marido de Noemi, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilim, enquanto estava na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou um caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Vamos parar aqui, que é justamente isso que eu quero frisar nesse texto que o autor tem trazido aqui para a gente. Ele diz o seguinte, do ponto de vista racional, parece ser legítimo um homem sair, um homem que está passando, né? Um homem que é chefe de casa, dono de casa, que tem responsabilidade com o filho e com a sua esposa, e que está vendo a situação tão complicada na sua nação. Então, do ponto de vista racional humano, é legítimo ele dizer assim, se aqui não tem oportunidade para mim, então eu vou para as terras de Moabe, porque lá em Moabe vai ter oportunidade. Mas só tem uma coisa que merece uma pontuação aqui. Elimeleque, é isso que o autor da lição está dizendo, ele conhecia o Senhor, mas nesse momento de desespero, ele não buscou a Deus a orientação para ir para o outro lado. Aí, meu querido irmão, vem as consequências daquela pessoa que não pede orientação a Deus para tomar decisões difíceis, principalmente decisão para se mudar de um canto para outro, de um país para outro, de um estado para outro, de uma cidade para outra. Elimeleque vai se defrontar em Moabe com a morte dos seus 2 filhos. Elimeleque também vai morrer e vai ficar somente Noemi e suas 2 noras, Ofra e justamente Ruth, que elas 2 são moabitas. Observe, uma decisão que precisava ser tomada antes de ir cruzar as terras de Moabe. É isso que o autor da lição está pontuando aqui para a gente. E meu querido irmão, aqui já cabe uma aplicação. Quando eu falo aplicação, é aquela verdade que ressalta aos nossos olhos, né? É a palavra de Deus fala para a gente. Meu querido irmão, a situação pode ser a mais difícil que você está vivendo. Por mais que você diga assim, a situação está difícil, aí não está só difícil para você não, está difícil para todo mundo. Então não é só você que está sofrendo, tem muita gente sofrendo por aí afora. Agora, no sofrimento, se você vai tomar uma decisão difícil, busque a Deus primeiro. Clame ao Senhor, busque a presença, a direção, a orientação de Deus, para você não ter prejuízos lá na frente. Porque sofrimento todo mundo passa, mas o que a gente deve fazer na hora do sofrimento é buscar a orientação a Deus. Meu Deus, é da tua vontade que eu saia daqui? É da tua vontade que eu me mude? É da tua vontade que eu vá para outro estado, que eu vá para outra cidade? Se assim for a tua vontade, me dá um sinal, fala conosco, porque Deus ainda fala, meu querido irmão. Veja, momentos difíceis, momento de crise. Mas deixa eu te dizer uma coisa, dificuldade passa. Crises também passam. Os problemas também passam. Mas nunca deixe de orar e buscar a direção de Deus. Vamos caminhar mais um pouco no nosso comentário da lição, ainda no tópico 1 e o item 2 da lição, no segundo parágrafo que vai aparecer agora na sua tela. Diz assim, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe esperança de volta ao coração de Noemi, mas de repente, foi o que aconteceu, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Volta a tela aqui para a gente, vamos comentar sobre isso. Você está acompanhando o raciocínio
da lição e ao mesmo tempo a narrativa. Elimeleque, marido de Noemi, que tem seus 2 filhos, que por causa da dificuldade cruzaram as fronteiras e foram para Moabe. Quando chegaram em Moabe, os seus 2 filhos casaram, um casou com Ofra, outro casou com Ruth, mulheres moabitas. E merece uma pontuação aqui. Pontuação em qual aspecto? Porque se fosse no Estado de Israel, ou melhor, se fosse na nação israelita daquele momento, aqueles homens casariam com mulheres israelitas, porque existia uma proibição da parte de Deus para israelita não casar com pessoas de outra nacionalidade. Eu estou me referindo àquele contexto histórico da época. Mas como eles estão na terra de Moabe, então eles casaram. Então eles casaram com 2 moabitas. E isso, é claro, trouxe esperança à vida de Noemi, porque Elimeleque faleceu na terra de Moabe. Mas mesmo assim, ela tem seus 2 filhos. E os 2 filhos estão casados. Mas o que é que acontece? Os 2 filhos vão morrer. Agora não é uma viúva, não. Agora são 3 viúvas que estão ali. E, meu querido irmão, vamos se colocar no texto para você entender algumas coisas. Nós estamos falando de um texto que foi escrito há mais de 4.000 anos atrás, em uma época bem distinta da nossa. Então não existe um amparo social como a gente tem hoje aqui. Não existe um INSS para uma viúva nessa época. Então, ser viúva, desprovida de filhos, principalmente filhos homens, que pudessem lhe dar o sustento e a manutenção, era uma situação extremamente grave e difícil. O que é que acontece nesse momento? Noemi, diante dessa situação, da perca do marido, da perca dos filhos, já você percebeu que a família foi desagregada? Ela agora decide voltar para Israel. E quando ela decide voltar, a fala de Noemi está carregada de tristeza, carregada de amargura, porque, querido irmão, não é fácil vivenciar o luto dentro de casa, principalmente de um marido que vai embora, de um filho que foi embora, ou melhor, que faleceu. E o luto é difícil para qualquer um viver. Você vê a fala amargurada de Noemi ali dentro, dizendo assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque a minha vida é uma vida de amargura. Mas deixa eu te dizer algo, que eu sei que é da parte de Deus para o teu coração. Minha querida irmã, se essa for a situação que você está vivendo, deixa eu lhe dizer algo de Deus para você. Sempre existe espaço para a restauração de Deus. Sempre existe espaço para a presença de Deus na sua vida. Talvez você perdeu um filho, talvez você perdeu um marido, mas você não perdeu Deus. Quem preenche a nossa vida, nossa alegria, se chama Deus. Tenha certeza disso nessa manhã de domingo, que Deus está contigo, preenchendo todas as lacunas aí da tua vida. Vamos caminhar para o texto, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a Bíblia, né? Eu já pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai para Ruth ainda, livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 9, diz assim um texto: o Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa do seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Observe que está no plural, certamente voltaremos. Versículo 11, porém Noemi disse: tornais minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornais filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, vocês iriam esperá-lo até que viessem a ser grandes? Vocês iriam esperar para que eles se tornassem seus maridos? Não, filhas minhas, mais amargo é a mim do que a vós mesmo, ou vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar.
E Ofra beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou à sua sogra. Versículo 15. Fique com a sua Bíblia aberta. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada a seu povo e aos seus deuses. Volta tu também para a tua cunhada? Antes de ler o versículo 16, veja que cena dramática. 3 viúvas. Noemi decide voltar para Belém. E Noemi chega para as suas 2 noras, que já são viúvas, diz assim: vão para a casa de vocês, vão para a casa dos parentes de vocês. E elas disseram, né? As 2 disseram assim: não, nós iremos contigo. Aí Noemi diz: eu sou velha, sou uma mulher idosa, não existe mais possibilidade de eu ter um marido. E outra coisa, se eu tivesse um marido e pudesse ainda gerar filho, vocês esperariam que eles nascessem, crescessem, ficassem adultos para vocês casar com eles? Então não existe mais esperança. É isso que Noemi está dizendo, não tem mais esperança. Não tem mais esperança para mim, também não vai ter mais esperança para vocês casarem com um descendente meu. Então é melhor que vocês fiquem aqui, vocês são de Moabe, fiquem aqui. Aí diz que Ofra abraçou Noemi e chorou. E ela voltou para sua casa, e o texto diz no capítulo 1, versículo 14, que ela voltou para os seus deuses. Mas no versículo 16 de Ruth, capítulo 1, versículo 16, veja o que é que Ruth diz. Ruth age diferente. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Sabe o que é que chama a atenção? Por isso que o título da lição é essa, né? O título da lição é o relacionamento entre entre nora e sogra. Porque nós temos 2 noras aqui bem diferentes. A gente tem Ofra, que ela volta para os seus deuses. E nós temos a Ruth. E Ruth, ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus. Em outras palavras, a gente tem uma nora não crente. Ruth tem uma nora não crente. Noemi tem uma nora não crente. E Noemi tem uma nora crente, recém-convertida, vamos dizer assim. E Noemi consegue conviver bem com as 2. Noemi se transformou num exemplo que ela consegue conviver bem com aquela nora não crente, que diz assim: eu vou, mas daqui a pouco ela volta para os seus deuses. E Noemi conseguiu conviver bem com Ruth, a recém-convertida, ao ponto de Ruth dizer assim: Noemi, teu Deus é meu Deus, teu povo é teu povo, eu não vou te deixar de jeito nenhum. E outra coisa que precisa ser pontuada, que a partir do momento que os filhos de Ruth faleceram, então acabou aquela relação entre nora e sogra. Então a relação que existe é de consideração, não existe aquela relação mais legal, porque os filhos faleceram. Mas Ruth tomou uma atitude que não é somente uma atitude de nora, ela se posiciona como se fosse filha, ela adota Noemi como filha. Ela chega e diz de maneira muito clara assim: teu povo é teu povo, teu povo vai ser meu povo, teu Deus vai ser também o meu Deus. E para onde tu for, eu irei. Está percebendo que não é uma nora que adotou sua sogra como se fosse uma verdadeira mãe? E Ruth ainda insiste assim: não me inste, ou melhor, não me impeça, eu vou te acompanhar. Olha, irmão, debaixo desse calor da aflição, da crise, da amargura, do desespero, mas nós conseguimos ver Noemi como sendo um exemplo de sogra que conseguiu conquistar o coração de 2 noras distintas e diferentes. Eu posso dizer, uma crente e outra não crente, mas foi um relacionamento tão bonito que elas conseguiram. Claro, irmão, é difícil, né? Nós estamos falando nessa situação daqui a pouco a gente caminha, a gente vai entrar em outros assuntos, mas o que eu quero mostrar a você aqui, o que destaca Noemi, é ela saber lidar com essas 2 ao ponto de conquistá-las
Veja que Orfa vai embora, mas Orfa chora, sofre. Mas no caso de Ruth, Ruth diz assim, eu fico, a gente vai embora, tu é meu suporte espiritual, né? Quer dizer que na crise ainda dá para ser referência. Vamos para a lição? Vamos para o tópico 2 da nossa lição, que vai aparecer agora aí na sua tela. Tópico 2 da lição, vai aparecer na sua tela. Tópico 2 da lição diz assim, superando as crises existenciais. Noemi decide voltar para sua terra. E o tópico 2, item 2, Ruth reconhece o Deus de sua sogra, e é esse item aí que eu quero comentar. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Vamos comentar isso aqui? Querido irmão em Cristo Jesus, você está percebendo que o quadro que a Bíblia está desenhando para a gente é um quadro de crise. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus muda a situação. Muda não só a situação, muda situações. Deixa eu me dirigir a você um pouquinho mais perto nessa manhã de domingo, aqui para essa câmera, para dizer a você, Deus muda situações. Se você ler o livro de Ruth, depois dessa aula você vai ler por completo. Talvez você já leu, mas leia de novo. Só são 2 páginas, só são 4 capítulos. O livro começa assim, com morte. Capítulo 1, versículo 2 e 3 e 4. Né? Morreu o marido, morreu os filhos. Mas lá no capítulo 4 do livro de Ruth, vai terminar uma mulher que não tinha esperança com um filho no braço. Claro, não é dela, mas é de Noemi. Mas a Bíblia vai dizer que as vizinhas disseram assim, a Noemi nasceu um filho. Quem pensava que ia morrer na amargura, morrer sem solução, morrer sem um descendente, pensava, mas Deus mudou a situação ao ponto de lá na frente existir uma nova vida dentro daquela casa. Veja que coisa interessante, surgiu uma nova vida dentro daquela casa, teve casamento dentro daquela casa, Deus restaurou a alegria. O que eu quero dizer a você, a partir dessa lição, é que Deus restaura a alegria que foi perdida lá atrás. Não só restaura a alegria, Deus pode trazer vida aonde teve morte. Sim, mas o ponto principal aqui é, que o autor da lição destacou, que eu achei fantástico, é quando o autor diz assim, Noemi sempre foi crente, serviu ao Deus de Israel. Então, sirva ao Deus Jeová dos Exércitos, se mantenha firme diante das situações mais difíceis da vida. Sabe por quê? Porque Deus muda o quadro. Hoje você não tem, amanhã você tem. Olha, se o livro começou com morte, mas terminou com vida. Talvez seja a vida, talvez você esteja se identificando. Perdeu alguém lá atrás, mas Deus pode restaurar a vida e a alegria novamente para você. E veja, e uma coisa interessante, debaixo de tanto sofrimento, mas um amor belíssimo entre Noemi e Ruth. Significa que diante das circunstâncias, Deus manda amigos. Deus tem seus planos. Deus tem seus planos. Para eu não esquecer, também deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós falamos lá atrás que Elimeleque, mesmo conhecendo Deus, não consultou o Senhor para cruzar essa fronteira. Então a consequência vem, olha, Deus perdoa os nossos erros, mas Deus não tira a consequência de ninguém, seja lá quem for. Errar é humano, perdoar, Deus perdoa, mas a consequência ela vai chegar. Mas mesmo com as consequências da vida, ainda você pode ter alegria dentro da sua casa e uma nova vida, um novo começo pode acontecer ainda hoje nessa manhã de domingo. Agora vamos voltar lá para a lição, a gente precisa ler
Vamos voltar para a lição? Tópico 2 da lição e o item de número 3 da lição. Tópico 2, item 3, vou ler só um trechinho para a gente poder ganhar tempo. Diz assim: toda família pode passar por um período em que... Deixa eu ler novamente. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo de caráter espiritual. Vamos comentar isso para a gente poder ir lá para o tópico 3 da lição, fé e trabalho numa perspectiva. Quando a gente lê o livro de Ruth, vê essa história dramática logo no início, você observou uma coisa? Que logo quando eu comecei a falar, eu mostrei a vocês os personagens, né? Elimeleque, Noemi, Ruth, Ofra, né? Os dois filhos, Boaz, por exemplo, vai surgir lá no capítulo 4. Mas dentro desse sofrimento todinho a gente não vê Deus mandar um profeta na casa de Noemi. Dizer, vai melhorar. A gente não vê Deus mandar um anjo celeste visitar Ruth, dizendo assim, vai melhorar. A gente não vê nenhuma das três tendo um sonho, ou pelo menos quando estão no estado de Israel, ou melhor, na nação israelita, Ruth tem um sonho, ou uma revelação da parte de Deus. Parece que Deus está em silêncio total e não está vendo nada daquilo acontecer. Parece que esqueceu deles, ou melhor, esqueceu delas. Que a gente não vê a intervenção divina de caráter imediato através de um sonho, de uma revelação de um anjo. E a pergunta que fica é, meu Deus, cadê Deus nessas horas? Talvez você esteja se identificando, porque muitas vezes no afã, na necessidade, a crise é tão grande que a gente fica se perguntando, meu Deus, por que tu não manda um profeta na minha casa? Meu Deus, por que tu não manda um anjo aqui? Meu Pai, por que tu não me revelaste por sonho, por revelação? Qualquer coisa que me dê um indicativo que tu estás aqui comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez Deus não lhe falou por sonhos, nem por revelação, nem mandou um profeta, nem um anjo na sua casa. Mas olhe para o livro de Ruth e você vai ver que Deus não falou por esses meios, mas Deus nunca deixou de trabalhar a favor dos seus filhos. Deus nunca deixou de trabalhar. Deus nunca deixou de dar guarida. Deus nunca deixou de trazer solução. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando. Tenha certeza nessa manhã de domingo sobre isso? Ele está trabalhando. Vamos ver vamos mais adiante. Deixa eu pegar um versículo bíblico aqui. Você vai ter certeza que Deus está trabalhando. Ruth capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Eu vou ganhar tempo, em vez de ler, mas vamos se posicionar. Ruth, você está com a sua Bíblia aberta aí. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Sim, mas o que é que diz o texto? Ruth, ela olha para sua sogra já está uma senhora de idade, já velha, já sem condições de colher espigas. Sim, porque os segadores iam colhendo espigas de milho, os mais fortes, e aquilo que caía pelo chão ficava justamente para as viúvas e para os necessitados. Mas Noemi não tem mais essa força. Então Ruth diz assim, olha, ali tem um campo. Deixa eu ir fazer alguma coisa, deixa eu trazer essas espigas. Veja que coisa interessante, né? É a nora que está chegando e dizendo assim, ó, deixa eu ir lá no campo, eu vou ver naquele campo ali. Meu querido irmão, diante das dificuldades, não pare. Trabalhe, vá para frente, caminhe, procure solução. Não ache que a tristeza, a depressão e a angústia, isso vai trazer coisa boa para você, não. Já faça feito. O exemplo de Ruth é um exemplo clássico. Ela diz o seguinte, tem um campo ali, minha sogra não pode ir, mas eu posso ir buscar. E que campo era esse para buscar justamente essas espigas de milho? Era o campo de Boaz. E quem é Boaz? É um parente distante justamente de Noemi. E quem é Boaz? É o remidor. Sim, mas não é o primeiro, é o segundo. Quer dizer que a esperança começou a brilhar. Começou a nascer. E a esperança ela começou a voltar a partir de uma atitude de ir buscar algo para dentro de casa. Querido irmão em Cristo Jesus,
Haja nessa manhã, haja. E você vai ver que Deus vai começar a abrir os caminhos para a sua vida, vai criar rotas novas e vai chegar a felicidade, vai chegar a paz dentro da tua casa. Vamos olhar mais um texto da lição ainda? Mais um texto. E eu quero convidar você, porque para ir para o capítulo 4, ou melhor, para ir para o item do tópico 4 da lição. Aí talvez você está perguntando, por que não foi para o 3? Porque o 3 a gente já comentou a partir do capítulo 2, do livro de Ruth. Que o capítulo 2 é essa atitude que Ruth toma de trazer, suprir as necessidades. Mas ali é o ponto inicial. Ela vai para o campo, quando ela chega lá, vai se encontrar com Boaz. Boaz vai permitir, Boaz é o segundo remidor. Está percebendo que as coisas estão melhorando. Está percebendo que aquela mulher amarga, aquela mulher chamada aqui, a Noemi, que disse, meu nome é Mara, meu nome é amarga. Mas quando acalmou-se os ânimos, quando tudo ficou tranquilo, daqui a pouco ela começa a ver luz. Ela começa a ver justamente esperança. Vamos ler somente um trechinho da lição. Tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Está lá, ao se dispor a apanhar restos de espigas deixadas pelo desempregado de Boaz. Ruth descobre que ela era parente de Elimeleque, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Vamos parar aqui somente aqui para a gente comentar, que a gente já vai finalizar a lição. Através de uma atitude tão simples de buscar espigas, ela descobriu quem? O remidor. O que é que o remidor? Você está perguntando, mas quem é o remidor? Era aquele que poderia chegar e trazer essa família de volta para dentro das suas terras. O que é que ia acontecer? Ruth não ia ficar mais desamparada. Noemi também não ia morrer abandonada, velha e abandonada, porque o remidor estava ali, que se chamava Boaz. A história é bonita, né? A forma como Boaz casou com Ruth. Mas o que eu quero mostrar a você nesse momento é que a nora foi fundamental para trazer esperança para dentro daquela casa. E outra coisa, o relacionamento entre as duas. Aí talvez você esteja perguntando nessa manhã de domingo, disse, irmão Jonas, mas eu estou falando de um texto bíblico, está falando de uma situação onde tem uma sogra que tem fé, mas a minha não tem essa fé toda. Talvez você está falando assim, mas essa nora Ruth é uma bênção, mas a minha talvez não me dê tanta atenção como ela, né? Mas deixa eu lhe dizer, a Bíblia está mostrando aqui o ideal de sogra, o ideal de nora, porque aquilo que está escrito na Bíblia, como diz o apóstolo São Paulo, é para nossa correção, para o nosso ensino. Ó, se alguém está agindo errado, a Bíblia está dizendo, o caminho é esse daqui, olha. O caminho para ser uma nora boa é esse daqui. Você que é nora, cuide da sua sogra. Você que é sogra, assim, cuide da sua nora. São os modelos que a Bíblia diz, para a gente se corrigir por eles. Mas eu sei que no dia a dia acontece porque existem pessoas difíceis no mundo. Claro, existem pessoas difíceis, mas pare e pense comigo, talvez seja difícil hoje, por causa da imaturidade, falta de compreensão. Mas amanhã, essa pessoa que tanto lhe dá trabalho, pode ser a filha que você não teve. Pode ser a mãe que você não teve. Deixa eu lhe dizer, da parte de Deus para você nessa manhã de domingo. As pessoas mudam e a situação faz as pessoas mudarem. Então não conserve raiva, não conserve ódio, intriga no coração. Porque é a pessoa que talvez não faça tão bem a você, que não tenha tanto afago com você. Não tem hoje, mas amanhã vai ser a filha que você não teve. Amanhã vai ser a mãe que você não teve. Por isso que a recomendação bíblica para todos nós nessa manhã de domingo está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 24. Ao servo de Deus não convém contender. Romanos capítulo 12, versículo 18, está escrito, se for possível, tende paz com todos os homens. E os versículos seguintes vai dizer o seguinte, amor,
ame. Então, qual é a recomendação dessa manhã? A recomendação é ser feito Noemi. Diante da dificuldade, não deixe Deus. A situação está difícil, mas Deus muda a situação. Orfa foi embora, mas Ruth ficou. Sempre vai ter uma Ruth junto de você. Sempre vai ser uma Noemi. Não se desespere em nenhum momento. Nesse domingo, que é o domingo do Dia das Mães, deixa eu ser mais claro com você. Deus pode trazer paz para a tua casa. Paz, união, restabelecer o afeto. Você sabe que muitas vezes as intrigas mais altas se acabam muitas vezes com um abraço, com um sorriso, com um gesto de carinho. E você hoje, você que é mãe, sogra que é mãe, nora que é mãe, você que está assistindo esse programa e que Deus está falando ao teu coração, você vai ter hoje o melhor domingo, porque Deus vai estar junto com você, na sua mesa, junto com os seus familiares, e você vai ter paz, vai voltar a paz, vai voltar a alegria, vai voltar o ânimo, vai voltar a comunhão, e você vai voltar a dar aquele abraço quente, sorriso, porque Deus vai mudar a situação da tua casa ainda hoje. Veja que eu estou dizendo a você, nessa manhã de domingo, vai chegar a paz que está precisando aí dentro, a comunhão que está precisando aí dentro, entre nora e sogra. Deus vai restaurar famílias. Para Ruth estava tudo bem, né? Tudo bem porque os laços de afeto já estavam muito bem. Se você está nessa situação, nesses laços de afeto bem, que Deus te abençoe, mas que ainda não está, Deus pode fazer um milagre ainda hoje na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo. E lembre disso, de tudo que nós estamos estudando aqui. Relacionamento entre nora e sogra, entre sogro e genro. Talvez você está dizendo, olha, não é o filho, não é a pessoa que eu esperava, não é hoje, e amanhã. O amanhã pertence justamente a Deus. Deus te ajude, Deus te abençoe, que receba nesse momento um feliz Dia das Mães para todas as sogras, para todas as noras que têm filho, e que você receba paz dentro da casa que precisa de paz nessa manhã do domingo. Deus te ajude no nome santo e poderoso de Jesus. Queridos irmãos, que bom ensinamento nesta manhã, o relacionamento entre nora e sogra a partir do livro de Ruth, ensino maravilhoso da palavra do Senhor, e aprendemos muito. Aprendemos princípio de Deus para os relacionamentos, claro que não se restringem apenas a nora e sogra, como já foi dito aqui, também ao genro e ao sogro, bem como se aplica a todas as relações sociais. E neste dia, um dia especial a todas as mamães, e queremos, em nome do nosso pastor presidente, enviar aqui uma saudação a todas as mamães e deixar aqui um versículo bíblico, um versículo bíblico no livro de Ruth, o livro que nós estudamos hoje, o livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que nesse dia o Senhor possa lhe dar graça, lhe dar força, lhe dar paz. A missão que Deus vos deu, seja a cada mamãe, a cada vovó, a cada sogra, nesta manhã, a missão que Deus vos deu como mães é uma missão sacerdotal, é uma missão especial. E para esta missão, deixamos este versículo, versículo 12. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio.
Que o Senhor, nesta manhã, continue abençoando a cada mamãe. Sabemos que não existe família perfeita, mas Deus deu este grande presente, esta grande graça à família, dando à mamãe esta bênção de estar à frente da família, ser esta gestora familiar, e Deus tem ajudado, que Deus nesta manhã ajude, lhe dando força, graça, saúde, vigor e firmeza. E em nome do nosso pastor presidente da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, enviamos aí as nossas saudações e nossas felicitações, também a nossa mãe espiritual, a irmã Judite Alves também. Irmã Judite, receba aí um forte abraço de toda a equipe da Superintendência das Escolas, que Deus continue abençoando a todos. Vamos nesse momento fazer esta oração especial. Talvez você, mãe, esteja nos acompanhando e esteja dizendo, mas pastor, hoje é um dia tão difícil para mim, porque a minha família não é aquela família que eu desejaria que fosse. Mas eu quero dizer a você nesta manhã que o Senhor Jesus está aí na sua casa. O Senhor Jesus está aí com você. O Senhor Jesus estará neste dia administrando a paz. E se porventura existe alguma família que está em guerra, a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, estará invadindo neste momento esta casa para a honra e a glória do nome de Jesus. E que se esta guerra é provocada por corações orgulhosos, que não querem voltar atrás do que fizeram, que o Senhor neste dia dê quebrantamento a estes corações. Que o Senhor neste dia quebrante estes corações e que cada pessoa neste dia possa reconhecer se tem errado, reconhecer o seu erro, liberar perdão, porque o Salmo 133 já nos diz que quando há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Quer vida e bênção sobre a tua família? Libere perdão, abrace, perdoe, confesse, se humilhe, promova a unidade. Quando houver unidade, ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para todo sempre. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste instante, Senhor, te rogar uma bênção especial em favor a todas as mães. Nesse dia, Senhor, em que celebramos, Senhor, o Dia das Mães. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, cada mãe que está sendo alcançada através desta programação, cada situação em particular, cada uma, Senhor, com um problema, com uma dificuldade, com uma dor, com uma angústia. Mas Tu, neste momento, Senhor, Tu que és o Deus onipresente, Tu que és o Deus onisciente, Senhor, neste dia, Senhor, esteja trazendo um presente especial para esta mãe, Senhor. Esta mãe, Senhor, que tem sofrido tanto com seus filhos. Esta mãe, Senhor, que a exemplo de Noemi, também tem sofrido, Senhor. Esta mãe que tem sofrido, Senhor, por esta grande tarefa, em nome desta grande tarefa de educadora, esta grande tarefa, Senhor, de acolhedora, esta grande tarefa, Senhor, de administração de conflitos no lar. Queremos pedir nesse instante, Senhor, olha para o coração de cada uma das tuas filhas. Tu sabes o que elas precisam neste dia, Senhor. Lhes dá, Senhor, um presente especial. E se porventura, Senhor, em algum lar, Senhor, que estiver sendo alcançado neste momento, ao invés de paz, existe a guerra, Senhor, que neste momento, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, pelo Teu Filho Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, a paz possa reinar agora, em nome de Jesus. Nesse dia, Senhor, queremos Te render graças pela vida de cada um, Senhor, de cada vida que está sendo alcançada através desta programação. A cada filho, Senhor, que está sendo alcançado, ajuda, Senhor, que reconheçam, Senhor, o valor de sua mãe,
Reconheça, Senhor, que eles possam valorizar, honrar, Senhor, esta dádiva que Tu tens dado, Senhor, aos Teus filhos. Nesse dia especial, Senhor, lhes dá um presente especial. Tudo isso nós Te rogamos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, no próximo domingo estaremos aqui novamente em nome de Jesus, estudando a lição de número 8, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. E esperamos você no próximo domingo, neste mesmo horário. E aí não desligue a programação da Rede Brasil, ela está toda preparada aí, cheia de bênçãos para a sua vida e para a sua família. Não desligue. Próximo domingo, estejamos todos juntos aqui na nossa escola bíblica dominical. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.